A primeira fase do modernismo no Brasil percorre durante o período de 1922 até 1930, sendo caracterizada como uma fase heróica ou de destruição, uma vez que ocorreu uma ruptura com as imposições literárias do passado para a formação de uma visão literária mais propriamente brasileira. Seguindo para o seu aspecto histórico, o Brasil passava pelo início da República Velha, sendo evidenciada a prática de interesses entre as oligarquias rurais na política do café com leite, ou seja, entre São Paulo, que se tratava do centro cultural e econômico do modernismo do Brasil, e Minas Gerais. Esses dois estados alternavam na posse do poder político. Além disso, o Brasil dependia da mão de obra imigrante, em que, por sua vez, foi direcionada para as lavouras de café e indústrias de São Paulo. Mesmo passando por um período de grande ascensão econômica, o Brasil se depara com a crise de 29, por exemplo, que ocasionou uma forte diminuição da exportação do café brasileiro, consequente da queda de bolsa de valores de Nova York. E também destacam-se pontos marcantes nesta época, como a fundação do Partido Comunista e o triunfo da Revolução de Outubro de 1930. A segunda fase do modernismo dura de 1930 até 1945. Nesse período, o mundo sentiu os efeitos da crise de 29, quando ocorreu a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, um evento chamado de Grande Depressão. Essa crise financeira levou à paralisação de fábricas, desemprego em massa, fome e miséria. Enquanto havia esforço para minimizar os danos da crise, houve fortalecimento de partidos comunistas e afins, o que culminou na defesa do autoritarismo como forma de governo. No Brasil, a crise desestabilizou a República Velha. Ocorria uma superprodução de café, onde muito do produto era produzido, mas, em virtude da Grande Depressão, havia escassez de compradores, trazendo à tona desemprego, fome e miséria. Isso culminou na Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao governo, apoiado pela burguesia industrial, trazendo descontentamento da oligarquia cafeeira. Tal descontentamento, as manifestações contrárias ao governo Vargas e o temor da burguesia resultaram na implantação do chamado Estado Novo, caracterizado pelo nacionalismo, autoritarismo e anticomunismo, que durou até 29 de outubro de 1945, quando ocorreu a renúncia de Getúlio Vargas. A terceira e última fase do modernismo se dá início no ano de 1945 e se estende até a década de 1980. O marco zero desta fase, desse período literário, se dá no término da Segunda Guerra Mundial, logo após a destruição de Hiroshima e Nagasaki pelas bombas atômicas. Assim, o mundo vivia um contexto pós-Segunda Guerra e estaria entrando em outro suspense, a Guerra Fria, com a corrida espacial e o embate entre Estados Unidos e União Soviética, capitalismo contra socialismo. No Brasil, o regime de Getúlio Vargas, que durara 15 anos, tinha chegado ao fim, para ele entrar novamente em 1951 e se suicidar em 1954, sob suspeitas de irregularidades no governo. Cerca de um ano após o ocorrido, o presidente Juscelino Kubitschek assumiu o poder, com seu plano de industrialização e a criação de uma nova capital para o país, Brasília. Nos meados de 1960, a felicidade corria solta, pois o Brasil ganhara 2 Copas Mundiais seguidas. Entretanto, 2 anos após o segundo título da seleção brasileira, ocorre o famoso golpe militar de 1964, com os militares tirando o então presidente João Goulart do poder e impondo um regime que perseguia e coagia qualquer figura que se opusesse contra o governo, inclusive políticos e ícones populares. Em 1968, a opressão do regime atingiria seu clímax com o AI-5, ou Ato Institucional 5, que punia a oposição com censura e condenações severas. A ditadura militar se finda no ano de 1984 com Tancredo Neves, o eleito presidente que morreu antes de tomar a posse, deixando seu vice, José Sarney, com a presidência do país.